Vinícius Barbosa, candidato à Prefeitura de Angra dos Reis, é o entrevistado do projeto Eleições 2024. Marcos Vinícius da Silva Barbosa se mudou para Angra dos Reis aos 9 anos, quando seu pai trabalhava na construção da estrada Rio Santos, e viveu toda a sua infância junto de sua família no bairro Morro da Cruz. Vinícius é casado com a Conceição, com quem tem 2 filhos, o Vinicinho e o Léo. Vinícius é uma das lideranças mais atuantes e reconhecidas em Angra dos Reis por sua conduta resolutiva. Com uma trajetória marcada pela experiência e capacitação, o candidato se destaca como um gestor comprometido com resultados e eficiência. O projeto Eleições 2024 é uma iniciativa dos jornais A Voz da Cidade e Diário do Vale. Vamos conhecer as regras da entrevista. A entrevista será no modelo debate temático, com 7 perguntas específicas e iguais para todos os candidatos, além das considerações finais. A duração máxima do programa será de 30 minutos e o candidato terá 3 minutos para responder cada pergunta. O tempo será cronometrado com base no regulamento enviado previamente aos candidatos. Não serão aceitos ataques pessoais aos adversários. O objetivo é debater propostas para as mais diferentes áreas da cidade. O debate será pautado nos seguintes temas: 1. Esporte e lazer. 2. Servidores públicos. 3. Ensino público. 4. Transporte público e mobilidade urbana. 5. Segurança pública. 6. Saúde pública. 7. Desenvolvimento econômico e 8. Considerações finais. Vinícius, seja muito bem-vindo ao estúdio do Grupo Pansart de Comunicação. É um prazer recebê-lo aqui. Oi, Bruna, muito boa tarde. Quero agradecer o convite do Grupo Pansart por estar aqui. Para mim é um prazer falar para você, para o Grupo Pansart e especialmente para a população da minha Angra dos Reis, para conhecer um pouquinho mais das nossas propostas para o período que vai se iniciar a partir de 25 com a nossa eleição. Vamos às perguntas? Vamos às perguntas. Vinícius, como o senhor pretende ampliar o acesso da população às atividades esportivas e de lazer? Ô, Bruna, para ser absolutamente sincero, não se trata de ampliar, sabe, as atividades esportivas. Se trata de uma reformulação completa no esporte na cidade de Angra dos Reis. Uma cidade que tem hoje 2 bilhões e 400 milhões de orçamento e que destina para o esporte apenas 0,40% do seu orçamento. Apenas menos de 0,5% é destinado ao esporte. Mas como o orçamento é um orçamento significativo, nós estamos falando em algo em torno de 9,5 milhões de reais destinado ao esporte. Uma quantia significativa comparado aí aos 14 municípios aqui na nossa região sul-fluminense, para não estender muito esse campo, para que a população possa fazer uma observação bem precisa, bem pontual. 9,5 milhões é superior ao orçamento do esporte de muitas outras cidades aqui da nossa região. Mas, surpreendentemente, o município, a Prefeitura de Angra, consome quase 7 milhões, 6.775.000, para ser mais preciso, é destinado a folha de pagamento. Você há de convir que o orçamento para a parte esportiva fica realmente muito prejudicado. Por exemplo, para apoio ao atleta, apoio ao esporte, seja ele em qual modalidade for, tem apenas reservado para todo o ano de 2024 apenas 250 mil reais. Então, a cidade não faz esporte, a cidade não se preocupa com o esporte. A prefeitura estampa em outdoor a cidade da educação, a cidade do esporte, a cidade da saúde, a cidade do lazer, mas isso é uma mentira. Isso é uma maquiagem com a população da cidade. Primeira providência nossa é uma reformulação orçamentária para que a gente possa destinar pelo menos 2% do orçamento ao esporte que forma cidadão, ao esporte que promove a saúde, o esporte que combate a criminalidade, que é tão importante. Hoje, pelo município, você vê espalhado algumas áreas de lazer e algumas áreas esportivas, mas não é dos bairros periféricos, o bairro que mais precisa. É sempre colocado numa área de muita visibilidade. Mas eu digo, tem que ser menos concreto, tem que ser menos cimento, tem que ser menos ferro e mais carne e osso. Tem que ser mais população. Do que adianta uma quadra nova, do que adianta um espaço esportivo novo, se não tem um projeto social, um programa esportivo, um programa cultural para atender as nossas crianças, para atender a nossa população. É isso. Essa reformulação
é completa. Vai na necessidade de uma revisão orçamentária e de uma política pública voltada de verdade ao esporte, inclusive ao esporte de alto rendimento. Nós temos muitos atletas. Angra é um celeiro. É um celeiro de atores, é um celeiro de compositores, é um celeiro de cantores. Seu tempo acabou. Vamos à próxima pergunta? Vamos. Caso seja eleito, como será a sua relação com os servidores públicos? O senhor tem projetos para aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços? Sim, tenho muitos projetos. Eu quero me dirigir especificamente ao servidor municipal de Angra dos Reis. Porque há algumas pessoas que dizem que eu não tenho compromisso com o servidor municipal. Eu tenho um compromisso muito grande com o servidor municipal. Primeiro que eu entendo e valorizo muito o servidor de carreira. Porque o poder público no Brasil tem uma carência muito grande, que é a descontinuidade. À medida que troca o governo, até os projetos em andamento que são bons, eles são jogados fora. Até a nomenclatura dos projetos eles são modificadas. Eu entendo que quem de verdade tem a memória, quem dá continuidade, quem de verdade veste a camisa, porque os prefeitos, os vereadores, os secretários, eles são transitórios, a cada 4 anos troca, e é importante que haja muitas trocas. Mas quem mantém ali a continuidade dos bons serviços é o funcionário público de carreira, o efetivo. E você, servidor público municipal, pode ter certeza que eu me preocupo muito com isso. E já dei provas disso. Em 2016, no final de 2016, naquela gestão horrorosa, em que vocês tinham 3 folhas de pagamento atrasadas, que a prefeitura tinha quase 475 milhões de reais, foi ao Vinícius que o prefeito convidou. Foi o Vinícius que montou uma equipe, foi o Vinícius que fez o diagnóstico, foi o Vinícius que propôs, junto ao Sindicato dos Servidores, a Angraprev, a Defensoria Pública, a Promotoria Pública e a Justiça, o arresto de 79 milhões de reais para que pudesse saldar as folhas de pagamento e para que pudesse pagar o seu 13º. O Vinícius sozinho fez isso? Não, não foi o Vinícius que fez sozinho. O Vinícius com uma equipe muito grande. E eu valorizo aqui o sindicato, o SINPIMAR, porque essa medida judicial inicialmente foi promovida pelo SINPIMAR. Mas não existia naquele momento, ainda na transição, ninguém do governo que se preocupou com isso. O Vinícius foi a única pessoa que estava lá à frente dessa discussão e conseguimos sensibilizar a justiça e fazer um arresto de 79 milhões de reais para suprir as folhas de pagamento. Foi do Vinícius também a mensagem que enviamos para a Câmara para aumentar em 229 as funções gratificadas, que são dadas ao servidor de carreira, para que ele pudesse, naquele momento, perceber que o governo novo, que se instalaria em 2017, tinha uma preocupação e queria, de fato, andar com o servidor. Então, servidor, você pode ter a certeza absoluta que eu me preocupo muito com você. É com você que eu quero caminhar, é com você que nós vamos fazer um governo novo e, de verdade, você vai ter voz, você vai ter vez, você vai participar desse novo governo que vai se instalar no município a partir de 2025. Confie no Vinícius. Eu peço a você uma oportunidade, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quem trabalha, quem tem compromisso, quem quer uma Angra melhor... Candidato, vamos à próxima pergunta. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do ensino público durante o mandato, caso seja eleito? O ensino público da cidade também é um horror. Volto a repetir, a cidade que tem 2.397 bilhões de reais dos seus cofres para 2024. A cidade que tem o maior orçamento de todas as cidades aqui do Sul Fluminense, inclusive de Volta Redonda, a cidade que nos recebe hoje. Volta Redonda tem 110 mil habitantes a mais do que a nossa Angra dos Reis. E tem 1 bilhão a menos de recursos que a nossa cidade. Se dividirmos per capitamente, o prefeito de Angra tem 3 vezes mais recursos do que o prefeito Neto em Volta Redonda para administrar a sua cidade. E pasmem, dos 14 municípios do Sul Fluminense, Angra ocupa a 10ª posição. Perde para muitas cidades com um orçamento muito pequeno, muito pequeno. Nós precisamos de verdade investir na educação, porque é a educação que vai transformar a nossa cidade, a nossa região, o nosso estado, o nosso país. E ela começa principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade. Ela também precisa formar, qualificar, requalificar os nossos professores. As nossas unidades escolares hoje estão muitas em situação insalubre.
Nós temos hoje, Bruna, salas de aula de 20 metros quadrados, sem ar-condicionado, com 40 crianças. Nós temos hoje crianças de 10, 11 anos que ainda não sabem ler e escrever. Isso é um verdadeiro retrocesso, é um verdadeiro absurdo que precisa ser corrigido. E ainda tem um dado alarmante: de cada 10 crianças de Angra dos Reis, entre 0 e 5 anos, 7 estão fora de creche. Não tem creche para 7 em cada 10 crianças. E as poucas vagas de creche que tem no município são para as mães colocarem seus filhos de 8 ao meio-dia ou de 1 às 5 da tarde. Impossibilita completamente pais e mães trabalharem com essa carga horária pequena. Então a gente percebe claramente que o município de Angra dos Reis vive de uma maquiagem. Fez um outdoor enorme, lindo, com crianças sorrindo, com professores satisfeitos, dizendo que a cidade da educação, mas a cidade não entrega a educação que precisa entregar. Eu quero dizer a você, a pai, eu quero dizer a você, a mãe, que nós vamos zerar a fila das creches no município de Angra dos Reis. Você vai ter creche e escolas em tempo integral para os seus filhos, isso é o compromisso. O nosso compromisso, inclusive, está estampado no nosso plano de governo, que tem métricas. Eu estabeleço prazos e metas para serem cumpridas. E a nossa meta é, ao final dos nossos 4 anos de governo, você vai ter o seu filho matriculado em creche. Candidato, o seu tempo acabou. Vamos à quarta pergunta. Em relação ao transporte público e mobilidade urbana, quais são as estratégias do seu plano de governo? A estratégia do meu plano de governo para o transporte público é muito simples, muito simples, muito simples. Mais de 100 cidades no Brasil hoje, ninguém paga mais transporte público. Nós temos aqui a vizinha Porto Real, que há mais de 13 anos ninguém paga transporte público. Nós temos a Maricá, que está entre as 20 cidades com o maior IDH do Brasil. Maricá é uma das 20 cidades mais prósperas do Brasil. Há mais de 15 anos, ninguém paga mais pelos ônibus. A nossa proposta é, já no 3º mês do nosso governo, o morador de Angra fique atento ao meu compromisso. O meu compromisso é, em março de 2025, não ter mais tarifa nos ônibus da cidade. E outra coisa, nós queremos também o transporte público marítimo gratuito. Você que mora no Abraão, você que mora no Araçatiba, você que mora no Provetar, você que mora na Longa, vai ter transporte público de barco gratuito para o morador e para quem trabalha. A gente sabe que a economia das ilhas, elas podem ser muito mais prestigiados. O Abraão, por exemplo, há muitos moradores do Abraão que trabalham na cidade, há muitos moradores da cidade que trabalham no Abraão, mas tem que impactar a moradia no Abraão, porque eles têm que ficar a semana inteira. Então a nossa proposta é simples, a nossa proposta é transporte público gratuito. Agora, quem acha que isso é uma proposta mirabolante, eu quero dizer que, na verdade, os municípios hoje que oferecem transporte gratuito estão se antecipando a uma obrigação legal que vai acontecer daqui a pouco, porque existe uma proposta de emenda constitucional já prevendo isso, porque o direito de ir e vir garantido na Constituição está prejudicado à medida que você não pode ter o seu transporte público. Imagine você, morador, por exemplo, do Parque Mambucaba, que você tem uma consulta médica para fazer no HMJ na Japuíba, correto? Se você não tem o dinheiro para passagem, o seu direito de ir e vir está prejudicado. Quem tem que garantir o seu direito de ir e vir é o poder público. Então, a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, a partir de 2025, vai ter transporte público gratuito. Eu digo a você, de onde vai ser esse dinheiro? Vai sair das economias que nós vamos fazer. Eu vou te dar um exemplo rápido, porque eu sei que o nosso tempo é muito curto para cada uma das perguntas. Hoje, a Prefeitura gasta, lá com a Gamar, a maternidade de Angra dos Reis, gasta 191 milhões de reais. E em 2020, gastavam apenas 19 milhões. 10 vezes mais de 2020 para 2000 agora em 24. Então, são com economias que nós vamos garantir o transporte público e não é nada de mirabolante. Esse transporte público vai custar, no nosso governo, 75 milhões de reais por ano. Para uma prefeitura que tem 2 bilhões e 400 milhões de orçamento. E ano que vem vai ter 3 bilhões de orçamento, 79 milhões de reais é dinheiro de cafezinho. Há perfeitamente recursos nos cofres públicos de Angra dos Reis para garantir o transporte público. Esse é meu compromisso. É meu compromisso com você, cidadão, é meu compromisso com você, morador de Angra. Vinícius, como o senhor planeja trabalhar a área da segurança pública, mesmo não sendo obrigação direta da Prefeitura? Com projetos e programas sociais. A violência não se enfrenta com armas. Não se enfrenta com armas. A violência se enfrenta com programas, com projetos. É muito fácil
eu entrar numa comunidade armado, expulsa todo mundo. A criminalidade não enfrenta o poder público. Quando o poder público chega, a criminalidade corre. Mas se o poder público entra e não permanece, a criminalidade ela continua. Quem presta os serviços, infelizmente, a muitas comunidades, é a criminalidade, que garante o seu gás, que garante a sua luz, que garante o seu acesso, que na madrugada, porque o posto de saúde não tem um médico, porque não tem uma ambulância, com seu filho com 40 graus de febre e ainda chovendo, quem socorre é você, morador, infelizmente é a criminalidade. Agora, se a gente der projetos, programas sociais, programas esportivos, estivermos presentes na comunidade com os nossos CRAs, os nossos centros de referência de assistência social, que não está só lá para poder fazer o CAD único ou atualizar o Bolsa Família, ele deve levar cultura, ele deve levar esporte, ele deve fazer busca ativa na violência contra a mulher, ele deve fazer busca ativa para saber os desempregados. Se os serviços chegarem às comunidades, certamente essa criminalidade vai diminuir drasticamente, gradativamente. Evidentemente, nós precisamos também de uma guarda municipal que nós vamos instalar, nós vamos criar uma guarda municipal no município. É importante você ter polícia, é importante você ter uma boa relação com o Estado, que é, na verdade, responsável pela segurança pública, principalmente a ostensiva, mas é importante a criação, a manutenção do PROEIS, que é um programa em parceria com o governo do Estado, é importante a criação de uma guarda municipal, tudo isso é importante, mas mais importante é a presença do poder público. São projetos, programas sociais, programas culturais, programas esportivos, aproximação com a comunidade, é que nós vamos enfrentar essa violência. Eu tenho uma experiência muito exitosa. Eu fui a Medellín, na Colômbia, e vi isso de perto, como enfrenta a violência, e violência não se enfrenta com violência. Se eu chegar numa comunidade com um fuzil, eles terão 2 fuzis. Se eu chegar com 3, eles terão 4. Nós vamos enfrentar isso aí de mãos dadas com você, morador, com você periférico, com você que está em situação de vulnerabilidade, com você que está nas ruas, com você que está com fome, com você que está desempregado. É assim, nós vamos vencer as eleições e vamos transformar a nossa cidade. Esse é meu compromisso com você, morador de Angra. Agora, a 6ª pergunta. Candidato, quais são suas propostas para melhorar o sistema de saúde municipal e garantir acesso de qualidade para as pessoas? Nós vamos inverter. O município hoje tem 670 milhões destinados à área da saúde. É uma quantia significativa, muito maior que o orçamento total de quase todos os municípios aqui da nossa região sul-fluminense. 670 milhões. Só que há uma versão. O município de Angra gasta muito mais com a média e com a alta complexidade, esquecendo a saúde primária. O que é saúde primária? A saúde primária é a saúde do seu bairro, aquilo que atende ao morador. Todas as nossas estratégias de saúde da família estão em situação insalubre. Faltando energia, faltando água, faltando cadeiras para que a população possa sentar. Eu vejo relatos e vou aos bairros, porque eu estou andando, eu conheço o município do Parque Mambucaba ao Cantagalo, eu conheço a realidade das nossas unidades de saúde, que as pessoas têm medo de sentar porque pode pegar uma infecção, pode pegar um tétano, porque está tudo podre, está tudo estragado, essa que é a verdade. Nós vamos enfrentar isso, o nosso programa de saúde, de verdade, é investindo na saúde primária, na sua porta, no seu bairro. Nós temos um compromisso de fazer em cada um dos nossos distritos uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, porque a unidade de pronto atendimento vai salvar vidas. Um outro dado muito importante, Bruna, que a população talvez não conheça, Angra dos Reis, dos 14 municípios, é o que tem o maior número de mortes evitáveis. Pasmem os senhores. Dos 14 municípios, Angra é o que tem o maior número de mortes evitáveis. Angra é o que tem o maior número de mortes infantis dos 14 municípios. Isso me causa indignação. O que é morte evitável? Morte evitável é aquela se tiver um atendimento urgente, se tiver diagnóstico rápido, as vidas são salvas. Agora, o morador, por exemplo, da Monsuaba, ele passa mal durante a noite, não tem um posto de saúde próximo, não tem uma ambulância próxima, ele precisa de um vizinho, ele precisa da caridade de um morador. E a falta de diagnóstico muitas vezes leva esse paciente à morte.
um cidadão que chega com dores abdominais, ela pode ser gases, mas pode ser algo muito severo. Se você tem a possibilidade de, nos distritos, de nos bairros, você fazer um diagnóstico, estabelecer qual a gravidade e com urgência transferi-lo, com certeza você vai ter mais uma vida salva. Então, nosso investimento prioritário vai ser nos bairros que estão abandonados, nos bairros que estão esquecidos, do Cantagalo ao Parque Mambucaba. Eu me refiro a você, morador da Caputera 1, da Caputera 2, da Lambicada, do Morro do Moreno, do Camurim Pequeno, da Sapinhatuba 3, da Sapinhatuba 2, da Sapinhatuba 1, da Nova Angra, da Vila Nova, da Itinga, do Bracuí, Candidato, da Santa vamos à Rita. próxima pergunta. Vinícius, quais são suas propostas para o desenvolvimento econômico? Como atrair mais investimentos para o município? Com política pública. Primeiro, com parceria. Parceria que nós precisamos abrir com o governo federal, com o governo estadual e com a iniciativa privada. Eu não conheço, nos últimos 40 anos, nenhum projeto em Angra dos Reis, por exemplo, da criação de um bairro industrial. Como nós vimos aqui no Vale do Paraíba, como nós vimos cidades vizinhas, como Resende, que se industrializou e gera muitos empregos, como Coatis, como Porto Real, tantas outras cidades. Eu desconheço, pelo menos nos últimos 40 anos, qualquer atividade no sentido de atrair empresas para a cidade. Eu desconheço, por exemplo, um programa de isenção fiscal. Eu cito como exemplo a cidade de Saquarema, que fez uma área industrial e propôs a redução de impostos para que empresas possam migrar para lá. Então, o nosso compromisso é abrir. A gente precisa capacitar também e requalificar a nossa mão de obra. Um outro exemplo, nós temos lá o estaleiro Bracels, nós temos lá a Marina Verome, nós temos lá o complexo nuclear de Angra 3. Se você for hoje no Bracels, a maior parte das pessoas que hoje estão empregadas são de fora do município. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque é uma empresa particular. Ela precisa ter a melhor mão de obra com o menor custo. Se ela precisa, por exemplo, de um caldeireiro, de um soldador, de um montador de andaime, seja lá qual for a atividade, ela abre as vagas e recruta no mercado. Os nossos moradores, eles de certa forma, eles precisam de requalificação. Os de fora vêm, estão frescos no mercado, acabam levando as vagas. Agora, se o poder público, se a prefeitura, se uma política pública implementada pelo prefeito for às empresas para saber quais são as necessidades de mão de obra que vocês vão precisar para os próximos 6 meses, para o próximo ano, assim no comércio, assim nas indústrias, assim nas empresas. Eu vou dar um exemplo. Eu fui à Marina Verome, tem vários estaleiros. Eu fui um estaleiro, me permita não citar o nome para não comprometer o proprietário do estaleiro. Ele gera 28 empregos. Eu fui visitar o estaleiro e ele me apresentou 12 dos 28 empregos são pessoas de fora. Eu disse a ele, por que você não emprega gente de Angra? Ele falou, Vinícius, eu preciso de laminador, eu preciso de capoteiro, eu preciso de eletrotécnico, eu preciso de pintor, eu preciso de muitas mãos de obra aqui. Só que em Angra não tem essa mão de obra. Eu falei, e se a gente montar um galpão aqui e fornecer toda essa formação profissional, eu vou empregar todo mundo de Angra. Então você imagina a quantidade de empregos que possam ser gerados na cidade se a prefeitura tiver essa preocupação. A criação de um bairro industrial, a isenção de impostos, a parceria, a formação, a qualificação, tudo são oportunidades que a gente pode fazer se a gente tiver, na verdade, um interesse de empregar a população da minha cidade que não quer viver de cesta básica. Vamos à próxima. Candidato, estamos chegando ao fim da nossa entrevista e, para finalizar, o senhor tem 2 minutos para dizer por que deve ser prefeito de Angra dos Reis. Agradeço a você, Bruna, e ao Grupo Pansat pela oportunidade de poder estar conversando com o morador da cidade de Angra dos Reis. E dizer a você, morador de Angra dos Reis, que é o amor que eu tenho por Angra dos Reis. A cidade que me acolheu quando eu tinha ainda 9 anos é o que me move, é o que me faz acordar todos os dias. Foi em Angra que eu construí a minha família, que eu tive meus filhos, que eu construí uma relação de amizade muito grande. Foi na cidade que eu me qualifiquei e digo que estou preparado para te representar. Estou preparado e digo a você que não temos um projeto de poder. É um pedido de uma oportunidade para representar você, você que mora nos morros, você que mora nos bairros, você que está invisível, você que é vulnerável. Nós vamos fazer uma cidade mais justa,
Vamos fazer juntos a cidade que a gente quer, em que tenha saúde universal, em que tenha uma educação de qualidade, que tenha formação profissional e que você de fato veja a cidade prosperar. Eu digo sempre, Angra tem belezas naturais, Angra é uma cidade rica, mas poucos se beneficiam dessa riqueza, enquanto muitos apenas financiam essa riqueza. Angra, que é a cidade mais rica do sul fluminense, tem uma população que sofre, uma população abandonada. E é para você, morador dos bairros, você, morador dos morros da cidade, do Morro do Carmo, do Morro do Abel, do Morro da Carioca, do Morro do Santo Antônio, do Morro do Tatu, é para você, morador dos bairros de Cantagalo a Guaratucaia, que a gente quer fazer uma Angra melhor. Vamos fazer juntos a cidade que a gente quer. Eu peço a você uma oportunidade, peço o seu voto, Vinícius 44. Encerramos mais uma entrevista do projeto Eleições 2024 do Grupo Pansardes de Comunicação, quando recebemos o candidato a prefeito de Angra dos Reis, Vinícius Barbosa. Candidato, agradecemos a sua presença e boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço. Muito obrigado.